Deixa eu chegar mais para cá um pouquinho. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 14, até o final. Pedro diz: por esta razão, qual razão? A razão do que ele falou no versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar. Pai, nós lemos a Tua palavra e ela é sagrada para nós e diante dos Teus olhos. Por isso, ensina-nos, Senhor Deus, o caminho da fidelidade, da interpretação que seja saudável, correta, para que ela seja aplicada às nossas vidas e produza os frutos que o Senhor determinou para ela. Sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz e que ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes e que ela penetra no nosso interior a ponto de dividir aquilo que nós não conseguimos discernir e nem separar dentro de nós mesmos. E ela nos mostra quais são os desígnios, as motivações, as intenções do nosso coração, aquilo que não te agrada e que a Tua palavra revela no seu estudo, seja retirado de nós pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pela longanimidade da Tua bondade para conosco. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Nós estamos terminando hoje a nossa série expositiva sobre 2 Pedro, fortalecendo a fé dos irmãos. Trabalhamos 1 Pedro na perspectiva de como dar um bom testemunho nos momentos em que enfrentamos sofrimento. Agora, a palavra diz que nós devemos dar bom testemunho quando e enquanto sofremos. Como nós podemos manter firme e forte o nosso testemunho em momentos assim? 2 Pedro, então, nos mostrou, e nós estamos terminando hoje, que para que a nossa fé seja fortalecida, é preciso estar firme no alicerce para a vida piedosa. E Pedro começa dizendo que esse alicerce é Jesus Cristo, aquela pedra que os construtores rejeitaram, mas que é a principal pedra angular. Para que a nossa fé seja fortalecida, é preciso lembrar e associar as virtudes do fruto do Espírito Santo para a santificação. Ele fez isso no capítulo 1, mostrando que conhecimento, fé, santidade devem ser associadas para que a nossa fé seja firme na presença do nosso Deus. Em terceiro lugar, é preciso então estar firme nos 3 fundamentos da fé cristã, que é o testemunho apostólico, o cumprimento das profecias e a segurança da inspiração das Escrituras sagradas como palavra de Deus para a orientação das nossas vidas. Em quarto lugar, é preciso saber que o Senhor sabe livrar da provação o piedoso. E ele usa o exemplo de Ló como demonstração disso. Deus livrou Ló do momento terrível que foi a destruição de Sodoma e Gomorra por causa da sua graça. Deus livra. Quem conhece a história de Ló
vai se lembrar que Ló ficou enzonando, é uma palavra que a gente usa muito aqui em Goiás. Ele ficou enrolando, demorando a sair. Então a Bíblia diz que o anjo do Senhor, o anjo do Senhor que estava enviado lá, um dos anjos do Senhor, pegou pelo braço e o arrastou para fora da cidade. Senão ele não sairia. E a Bíblia diz que isso foi prova da longanimidade, da graça e do cuidado de Deus para com aquele que era piedoso. Ló, diz a Bíblia, se afligia com tanta iniquidade e impiedade naquela cidade. E ele orava, intercedia por isso e pregava contra isso. E foi por isso que a sua casa quase foi invadida para aquele pecado horrível que Deus o livrou. Deus sabe livrar os piedosos das suas provações. E isso fortalece a nossa fé, saber que Deus é assim com a gente. Em quinto lugar, capítulo 2, verso 10 a 22, então Pedro entra no centro da sua epístola. Por todo o capítulo 2, ele vai tratar da nulidade, da falsidade, dos falsos mestres e mostrar que, embora o seu ensino seja muito atrativo, o final é decepcionante. Ele chama os falsos mestres de nuvem sem chuva, de fonte sem água. Eles não oferecem nada que no final das contas seja proveitoso. Quem esteve ontem aqui no encontro de casais, viu através da exposição do reverendo Márcio Alonso como que as idolatrias do coração, e muitas vezes incentivadas por falsos ensinamentos, no final não dão em nada. A gente fica decepcionado com o seu resultado, mas a graça de Deus, pelo contrário, ela fortalece a nossa fé. E no capítulo 3, do verso 1 a 13, ele então diz: fortaleçam a sua fé na bendita promessa da vinda de Cristo. O centro do ensino dos falsos mestres era exatamente negar a segunda vinda de Cristo. É esse um dos assuntos que Pedro diz que Paulo escreve sobre eles e que tem coisas difíceis de entender. Então ele diz: olha, os insensatos e os insubordinados deturpam o ensino, principalmente quando ele não é tão simples de entender como nós gostaríamos. E por último, que é a nossa mensagem de hoje, Pedro diz: firmem-se no caminho do crescimento espiritual. E ao falar sobre isso, ele vai nos dar 3 ensinamentos finais e importantes para a nossa vida. Então nós vamos falar sobre isso nessa manhã. Firmem-se no caminho do crescimento espiritual. Ficar firme diante de um turbilhão não é uma coisa fácil. Mas a Bíblia diz que isso é extremamente necessário por causa da esperança que nós depositamos na vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque sabemos que Cristo vem, devemos ficar firmes, mesmo que diante de nós o que vem é um furacão. Eu nunca passei por um furacão. Eu me lembro quando o reverendo Norval, que é um missionário da IPB entre indígenas lá no Pará, ele disse que foi nos Estados Unidos e chegou junto com um furacão. Ele disse: olha, eu sabia que aquele trem era horrível, mas não daquele jeito. E a coisa era tão medonha que ele disse que ficou sentado debaixo da mesa da casa, só ouvindo o barulho daquele vento que não passava nunca durante um dia inteiro. E as coisas só rodando ao redor, né? Telhado, casa, gato, galo, galinha, vaca, essas coisas, tudo sendo levado embora. A ficar firmes, mesmo diante de um turbilhão. E muitas vezes nós enfrentamos isso na nossa vida cristã, oposições, adversários, adversidades complicadas que se somam para enfraquecer a nossa fé. Então não é fácil ficar firme, mas é necessário. Nós devemos usar toda a nossa mente, toda a nossa disposição, todo o nosso interesse em aprender como permanecer firmes diante daqueles que de forma impiedosa pressionam a igreja e o evangelho a ficarem silenciados. Mas Pedro diz que não é somente ficar firmes diante do turbilhão que está à nossa frente, mas é também não retroceder. A gente pode olhar para uma coisa como essa e correr para o outro lado,
abandonar tudo para trás e fugir. Pedro está dizendo: não façam isso, não fujam. Por causa do Deus que nós apresentamos para vocês aqui, ele diz na sua carta, é necessário permanecer firmes, aguentar a pressão e vencer. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13, que é a introdução de Paulo ao assunto da batalha espiritual e da armadura de Deus, ele diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus com 3 propósitos, que é resistir no dia mau, vencer tudo e permanecer inabaláveis. Porque a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal, que agem por trás de todas as outras coisas. Então, olhando dessa forma para o que Pedro disse, ele chega no fim da sua epístola e ele enfatiza 3 pontos importantes que nós devemos guardar na memória: a esperança, a convicção e a disposição de continuar crescendo na fé. A esperança, a convicção e a disposição de continuar crescendo na fé. Essas três exortações que são resumidas nessas 3 palavras, esperança, convicção e disposição, são as suas exortações finais para fechar a sua segunda epístola. Então, como que essas 3 questões são claras aqui no texto, em 3 argumentos. O primeiro deles, esperando novos céus e nova terra com uma conduta irrepreensível. Quando ele fala aí no texto, e você viu, por essa razão, versículo 14, ele está falando do versículo anterior. Uma vez que nós esperamos os novos céus e a nova terra, nós devemos fazê-lo com uma postura. E ele então nos dá aqui no versículo 14, qual postura deve ser a dos crentes. Esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, na presença do nosso Deus. Olha o que o reverendo Hernandes Dias Lopes fala sobre esse versículo 14 e sobre esse último parágrafo da epístola de Pedro. Ele diz: uma vez que Jesus voltará e Deus julgará o mundo com justiça, devemos nos empenhar para que naquele dia Deus nos encontre vivendo em paz e santidade e andando de forma irrepreensível. A expectativa da segunda vinda de Cristo é um freio contra o pecado e um estímulo à santidade. É impossível aguardar a segunda vinda e ao mesmo tempo envolver-se em conflitos interpessoais, chafurdar na impureza e viver de forma escandalosa. O que o reverendo Hernandes está dizendo é que se nós esperamos a vinda de Jesus, novos céus e nova terra, nós devemos fazê-lo vivendo os valores desse novo céu e dessa nova terra, e não os valores aqui desse mundo impiedoso para com Deus e a sua palavra. E aí ele destaca 3 questões importantes. Eu quero começar comentando com os irmãos essa exortação que ele faz quando ele diz esperando novos céus e nova terra. A palavra esperar aqui não é a palavra comumente traduzida por esperança, que é elpis. A palavra aqui é uma palavra diferente, é a palavra prosdokal. Pros é uma preposição grega que quer dizer diante de, olhando para. E dokal quer dizer uma imagem, uma visão. Então, ela é traduzida aqui no texto, esperando para ver. Já viu quando você fala uma coisa, a pessoa não acredita e você diz, espere para ver. É isso que Pedro está falando aqui. Espere para ver. Se você duvida, espere para ver. Espere e você verá. Então nós estamos esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo, não só no sentido de que essa é a nossa esperança,
Nós estamos esperando para ver, para que seja confirmado o que foi dito. Então, a palavra traduzida aqui, ela tem aquele sentido de que nós estamos aguardando para que aqueles que duvidaram vejam como nós sabemos que veremos. Então, nós estamos dizendo para o mundo: espere para ver. Você está duvidando? Espere para ver. Se você continuar na sua vida impiedosa, olha. É isso que Pedro está dizendo. Tome cuidado com como você lida com a volta de Jesus. Se é com fé e esperança, ou se é com incredulidade e impiedade, não dando atenção a isso. A Bíblia faz uma diferença entre o piedoso e o impiedoso. O impiedoso é diferente do iníquo. O iníquo é aquele que anda de qualquer jeito e ignora todos os mandamentos de Deus. O ímpio, ele é aquele que sabe que o mandamento de Deus é a verdade, mas escolhe desobedecer. Esse é o ímpio. Ele sabe que é a verdade, mas ele prefere agir diferente. Então, a impiedade não é o desconhecimento da verdade. A impiedade é você deixar a verdade de lado, mesmo sabendo que ela é a verdade. E isso é o que acontece com a maioria das pessoas que estão aí fora. Por que na televisão há tanta chacota, brincadeira, piadinha sem graça a respeito da Bíblia? Porque eles sabem que eles vão ter que lidar com isso no futuro. Quando esses apresentadores desses programas da noite, dos canais de televisão, fazem chacota com Deus e dizem: pode deixar que com Deus eu me viro, para essas pessoas nós dizemos: espere para ver. Espere para ver o que vai acontecer. Então Pedro está dizendo: nós estamos esperando para ver, não porque nós duvidamos, mas porque nós estamos com aquela expectativa do momento em que isso vai acontecer. E assim, Pedro disse: nós estamos esperando para ver. Há 3 posturas de uma vida santa que nós cristãos precisamos levar em conta. A primeira delas é que nós devemos nos empenhar por ser achados em paz, empenhando-se por serem encontrados em paz. Paz aqui é uma palavra muito forte nas Escrituras. Lembra de Romanos capítulo 5, versículo 1? Justificados, pois temos paz com Deus. A paz, em primeiro lugar, é o ajuste de contas da nossa relação com Deus. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida com Deus, o primeiro resultado do perdão é paz. Deus não nos condenará mais, porque Ele nos perdoou e nos deu a paz. Segundo, a paz é um fruto do Espírito Santo que nós devemos utilizar nas nossas relações uns com os outros. No que depender de vós, tenham paz uns com os outros. Ou seja, não deve partir de nós a encrenca, a confusão, a bagunça. Como diz um seminarista do 4º ano lá no seminário, a treta. Nós não ficamos fazendo confusão uns com os outros. No que depender de nós, nós vamos construir a paz, o pacifismo, a calma, a tranquilidade, a ausência do conflito. E em terceiro lugar, paz é algo que tem a ver conosco mesmo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Aquela serenidade de alguém que está tranquilo consigo mesmo. Muitos dos problemas que nós enfrentamos na igreja têm a ver com os conflitos que nós temos conosco mesmos. A nossa rebeldia em confessar os pecados para Deus, aquela dureza de cerviz. Lembra que Deus fala que Israel é um povo de dura cerviz? É um povo que não dobra a coluna de jeito nenhum. Ou seja, não se curva para reconhecer. São isso que muitas vezes geram irritação, competição, ciúmes, inveja na igreja. Nós não temos paz com Deus e descontamos nos outros. Nós não temos paz conosco mesmos e ficamos bravos quando aparece alguém que parece que tem.
E isso atrapalha. A Bíblia diz que Deus nos dá paz e nós devemos ser empenhados em ser encontrados assim, paz em relação a Deus, porque os pecados estão todos confessados e abandonados aos pés da cruz. Paz com os outros, porque nós sabemos que somos todos servos, pecadores e todos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. E paz consigo mesmo, porque você encontrou o seu lugar. Você sabe para onde vai. Você sabe de onde veio. Você não é como as pessoas do mundo que não sabem de onde vieram e nem sabem para onde vai. E por isso vivem em conflito com elas mesmas. Então, empenhados em ser achados em paz. Já passei por aqui. Então, a primeira é empenhados por ser encontrados em paz. Tem muitas pessoas que têm medo de Deus. Tem muitas pessoas que mantêm conflitos e medo dos próprios pecados. Ah, pastor, eu não vou fazer isso aí não, porque eu tenho medo de errar e aí a coisa fica pior. Ah, eu não quero ser professor de escola dominical, não. A Bíblia diz que Deus vai pesar a mão mais pesado. E aí se eu falar uma coisa errada, além de Deus, ainda vai ter o pastor pegando meu pé, não vai dar certo esse negócio. Quantas bênçãos a gente perde porque a gente tem medo inclusive de pecar. E aí a gente esquece que o pecado é por aquilo que a gente faz, mas também por aquilo que a gente pode fazer e não faz. Não tem muito para onde correr, não. A palavra de Deus diz que pessoas que estão em paz, elas aceitam desafios com mais serenidade, com mais tranquilidade, inclusive com mais prudência. Já que sabe que tem medo de errar, age com mais prudência. E isso traz dividendos positivos para a vida da igreja. Segundo lugar, Pedro fala de viver uma vida sem mácula, em santidade. Sem mácula é sem mancha, sem algo que arranhe a pintura do automóvel, sem algo que arranhe a sua conduta, pelo menos visivelmente. Não é que nós vamos fazer só para que as pessoas vejam, mas que quem procura andar corretamente, é mais incomum você achar coisas erradas no seu comportamento. É claro que existem os hipócritas, aqueles que fazem para parecer, ou que fazem só para esconder debaixo do que fazem outros pecados. A Bíblia diz, não sejamos contados entre esses, mas a nossa conduta ela deve ser santa, sem sujeira, sem xingatório, sem brigas desnecessárias, sem acusações, ciúmes, invejas e aquelas obras da carne que sempre apoquentam a nossa fé. E terceiro, Pedro então fala de termos uma vida irrepreensível. E quando a Bíblia fala de ter uma vida irrepreensível, o padrão não são os outros. O padrão é o próprio Deus. Lembra de Efésios, capítulo 1, a partir do verso 4? Que Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos, irrepreensíveis, aí vem a bomba, perante Ele. Não é perante o pastor, não é perante o conselho, não é perante a opinião pública, é perante Deus. Por isso que José, quando foi assediado por aquela mulher, disse, como que eu pecaria contra Deus fazendo tal maldade com o meu patrão? O pecado é contra Deus, embora a maldade fosse contra o patrão. E era por causa de Deus que José procurava ter um padrão de conduta irrepreensível perante Deus. Porque perante a sociedade, muito que a gente faz por amor a Deus é repreensível. Se nós condenamos um pecado, a sociedade nos repreende, mas Deus nos acolhe. Porque é perante Ele que nós temos que ser irrepreensíveis. É o padrão de conduta que Deus estabeleceu, não o padrão de conduta dos homens. Porque o padrão de conduta dos homens, cada dia ele está mais perdido, mais equivocado e mais confuso. E basta você assistir aos jornais para ver a confusão que é o padrão de verdade daqueles que não amam a Deus. Então, em primeiro lugar, Pedro nos chama a atenção para que nós esperemos para ver,
mantenhamos uma postura de vida santa na presença das pessoas e tenhamos a longanimidade do Senhor como esteio da nossa salvação. É interessante como Pedro usa com certa facilidade a expressão longanimidade e ele sempre a aplica a Deus. E Pedro usa o exemplo da história de Noé para falar sobre a longanimidade, a paciência de Deus. Noé tinha cerca de 500 anos quando Deus disse que ia derramar o dilúvio sobre a terra. E a Bíblia diz que ele esperou mais 120 para isso acontecer. E nesse período, 120 anos, a Bíblia diz que Noé, e a Bíblia diz, é Pedro que fala, que Noé foi o apregoeiro da justiça, ou seja, ele pregava a justiça enquanto ele ia construindo a arca. E a Bíblia diz que as pessoas zombavam dele. Que história é essa? Naquela época, ninguém sabia o que era chuva. Vieram descobrir depois do dilúvio. E então, Noé terminou a arca, os animais foram trazidos, e Gênesis capítulo 7, versículo 9, versículo 10 e versículo 16, fala algo que soa esquisito para quem fica assistindo a novela Gênesis, ou última versão do filme Noé da televisão. Olha comigo aí Gênesis capítulo 7, vamos olhar o que a Bíblia diz, não o que o bispo Edir Macedo e os seus novelistas escrevem. Olha só Gênesis capítulo 7, versículo 9. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Verso 10. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Eles entraram na arca e ficaram lá dentro 7 dias. Verso 16. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Os filmes, as novelas, e às vezes até os desenhos das lições bíblicas, mostram que Noé foi lá com a carretilha e puxou a porta. A Bíblia diz que foi Deus quem fechou a porta. E ele o fez depois de 7 dias, e Pedro diz que Deus fez isso porque ele é longânimo. Já pensou, você prega 120 anos que a chuva vai cair, aí você entra dentro da arca, ainda tem que esperar mais 7 dias. Deve ter sido um inferno para Noé aqueles 7 dias. O povo passar lá na porta, cadê? E ele lá dentro. Então no 7º dia, sem ninguém esperar, de repente tinha até uma plateia lá na frente, a arca automaticamente, versão século 21, fechou-se. E aí então, a chuva caiu. Pedro diz que Deus fez isso porque ele estava dando oportunidade de arrependimento para quem estava lá fora. Então ele fala para nós o seguinte: a longanimidade do Senhor é o esteio da nossa salvação. Quando você olha a história de Noé, você constata algumas questões importantes. Primeiro, os acontecimentos antecedentes ao dilúvio jamais foram como são descritos nos filmes. Aquela coisa de adrenalina, de Deus salva na última hora, no último momento e ainda tem briga. Aquela última versão de Noé, o cara ainda consegue fazer um buraco na arca e entrar como um passageiro indesejável, e Noé tem que botar ele para fora, brigando com ele. Isso é o cinema. O cinema só pensa em emoção e não na verdade. Quando gravaram o Titanic, os críticos do filme perguntaram: da onde que vocês arrumaram aquela cena em que o marujo dá um tiro e mata uma pessoa? Não tem isso na história. Não tinha sequer uma arma no navio. E aí o James Cameron diz: mas se eu não fizesse assim, não ia ter emoção. Se eu dissesse que o dono do navio morreu afundado no navio, porque no filme ele foge vestido de mulher lá, carregando a menininha, ninguém ia acreditar que havia honra a esse ponto no mundo.
Então vamos arrumar uma confusãozinha no navio para a coisa ficar mais emocionante. E aí eles passam a mensagem de que a única coisa que importa é a emoção e não a verdade. Então Jesus, quando saiu de Nazaré, de Belém, ele não saiu escondido dos guardas que estão arrombando porta a porta. Ele saiu 2, 3 dias antes. A providência de Deus, ela não é assim. Só age na última hora, no último momento, quando a arma já está atirando o gatilho em cima de você. Não é bem assim. Nós podemos confiar na providência de Deus. E Pedro diz, essa paciência de Deus, que deseja a conversão das pessoas, é a nossa salvação. Porque ele também teve paciência com a gente. Lembra de Paulo, lá em 1 Timóteo 1, 12 a 17? Ele diz, Deus derramou misericórdia sobre mim, Deus derramou a graça abundante sobre mim, e Deus foi longânimo para comigo, até a minha conversão. É o testemunho do próprio apóstolo Paulo. Então você observa que nem por um momento as coisas saíram do controle ou dependeram da boa vontade dos homens. Nada aconteceu às pressas, correndo o perigo de não acontecer e de dar tudo errado no final. Deus colocou todos na arca, lá ficaram por mais 7 dias, Deus fez chover, mas Ele mesmo fechou a porta. Isso aconteceu porque Deus queria que as pessoas se convertessem a Ele. Segundo lugar, nós estamos diante de um texto muito importante para a defesa da inspiração das Escrituras. É o segundo texto, nessa mesma epístola, que nos ajuda a entender como que foi o processo da inspiração das Escrituras e como que os livros da Bíblia foram reunidos. Então, Pedro, ele passa adiante, falando aí no texto a respeito dos escritos de Paulo. Olha comigo aí, deixa eu voltar a minha Bíblia lá para o texto. Capítulo 3, verso 15. Pedro diz, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente, essa palavra é importante, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, da vinda de Cristo, então ele está mencionando aqui 1 e 2 Tessalonicenses, ele está mencionando aqui 1 Coríntios 15, textos onde Paulo fala da segunda vinda do Senhor Jesus e da ressurreição. Ele diz, olha, ao falar destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, o que quer dizer que Pedro já tinha lido as cartas de Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpa, outra palavra importante, deturpa as demais Escrituras, para a própria destruição deles. O que Pedro está falando aqui sobre a Bíblia, que é importante para nós que vivemos no século 21? Primeiro, ele está dizendo que Paulo falou de acordo com a sabedoria que recebeu de Deus. Ou seja, Paulo falou da forma como Deus lhe revelou. E Deus lhe deu sabedoria para escrever. Quando nós estudamos a inspiração das Escrituras, nós entendemos que a inspiração foi plenária. O que isso quer dizer? Que Deus não só ditou as palavras da Bíblia para os autores bíblicos, mas Deus usou as suas capacidades, sabedoria, entendimento, disposição, para escrever. Então você pode notar diferença de estilo nas cartas de Paulo com as cartas de Pedro e com a carta de Tiago, por exemplo. São pessoas diferentes escrevendo de forma diferente a palavra de Deus. Deus usou as pessoas e lhes deu sabedoria para fazê-lo. No capítulo 1, versículo 20 e 21, Pedro diz que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A palavra movidos, ela vem do mundo da navegação, do vento que sopra na vela para impulsionar o barco para frente. O Espírito Santo soprou na vela dos autores bíblicos, dando-lhes a direção que eles deveriam seguir. Então ele está falando que Paulo falou dessa forma.
Os escritos de Paulo vieram de Deus para ele, a sabedoria que lhe foi dada. Foi a sabedoria que ele recebeu de Deus, não veio dele mesmo. Segundo, ele diz que nas epístolas que Paulo escreveu tem coisas difíceis de entender. Olha só, na Bíblia nem tudo é fácil. Explicar certas doutrinas dá muito trabalho. E olha que mesmo explicando com toda a honestidade ainda dá polêmica. Tem assuntos difíceis. Não é tão simples assim falar de eleição em relação, por exemplo, à responsabilidade dos homens. É complicado, é difícil de entender. Eu me lembro que nosso professor de teologia sistemática estava falando sobre as duas naturezas do Redentor. Jesus é uma pessoa divina com duas naturezas, uma humana e uma divina. Como é isso? Então ele gastou quase um semestre explicando isso para a gente. E aí um dia a gente perdeu a paciência com ele, era o reverendo Weber, o pai do reverendo Weber Júnior, e eu era o porta-voz da turma. Então nós dissemos para eles, e eu falei para ele assim: pastor, mas a gente queria saber um pouco mais sobre batismo infantil, por exemplo. A gente vai batizar criança, essa doutrina vive dando trabalho para a gente, explica melhor isso aí. Aí ele virou para a gente falando: não, a doutrina do batismo infantil é fácil. Você crê no pacto? Creio, está resolvido. Falar das duas naturezas de Jesus é que é difícil. Porque tem a ver com a humanidade e a divindade daquele que é o nosso Salvador. E os irmãos sabem que a maioria, a esmagadora maioria das heresias que a gente combate tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo. Umas dizendo que ele não é Deus, outras dizendo que ele não é homem, e outros dizendo que ele é uma mistura dos dois. No entanto, o melhor que a gente conseguiu para explicar foi dizer que ele é uma pessoa divina, com duas naturezas, uma humana e outra divina. Aí você pergunta: o que é natureza aí nessa explicação? E aí eu vou ter que preparar um curso de escola dominical de um semestre para tentar explicar, e ainda vai ter irmão que vai dizer assim: não entendi. É ou não é? Então, a Bíblia deixa bem claro para nós que nem tudo na revelação é fácil. E que vai exigir de nós um pouco mais de esforço para entender. Graças a Deus existe escola dominical, né? Graças a Deus. A gente tem instrumentos para nos ajudar, mas isso não quer dizer que é fácil. Zwingli, ele criou uma palavra que a gente quase não usa. Ele diz que a Escritura tem perspicuidade. Olha que palavra bonita de falar e difícil de pronunciar, né? Perspicuidade. O que isso quer dizer? Que a Bíblia explica ela mesma. Um texto mais fácil ajuda a entender melhor um texto mais difícil. O nome disso é perspicuidade na visão de Zwingli. Na visão de Lutero, ele dizia que isso é a analogia da fé. Então, a Escritura explica ela mesma, mas dentro dela tem partes difíceis de entender. E Pedro é campeão em trazer essas partes difíceis para nós. Esse negócio de descer ao Hades, aquela coisa toda, outras coisas mais. Sim, querida. Esse é um recurso didático que os pastores usam para não ter que enfrentar certos textos. Não tem muito o que fazer, né? Tem certas coisas que a gente não consegue explicar. Alguns querem tornar a Bíblia simplista. Aí, não, isso é fácil. Aí você vai ouvir a explicação dele e não entende nada, né? Eu creio que há coisas que de fato a gente só vai entender quando Deus quiser revelar, se for importante, né? Às vezes a gente fala assim: quando chegar lá no céu eu vou perguntar para Jesus essa história. Tem hora que eu acho que lá no céu vai ser tão bom que a gente nem vai lembrar de perguntar essas coisas. Eu me lembro quando a gente frequentava a primeira igreja, na época de seminário, a primeira igreja trazia o Dr. Russell Shedd um ano sim, um ano não, para os aniversários da igreja. Então, quando o Dr. Russell Shedd vinha, o reverendo Rubens organizava um café da manhã dele com alguns seminaristas. E eu tive o privilégio de
2 desses cafés, ser convidado. E aí o reverendo Rubens falava, agora... Aí o reverendo Rubens fazia um monte de perguntas para ele, cada uma mais difícil que a outra. Depois que ele terminava, eu falava assim, bom, já terminei as minhas perguntas, alguém quer fazer alguma pergunta? Aí a gente olhava um para a cara do outro assim, e agora, o que a gente pergunta? A gente tinha um monte de perguntas e não sabia qual que a gente ia fazer primeiro. Aí a gente desistia, porque o bom mesmo era estar lá, né? Tomando café com o Russell Shedd. Era o céu na terra para nós seminaristas. Lá no céu parece que vai ser desse jeito, mas... se você aguentar segurar alguma pergunta até lá, pode fazer, eu acho que Jesus vai responder com toda a sabedoria eterna que Ele tem, né? Mas a gente fala isso, Marisa, porque a gente não dá conta de responder mesmo. E a gente quer fugir da polêmica, que é o melhor que a gente faz nessas horas. Sayuri? É. 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 Sim. Os puritanos, eles diziam o seguinte, e aí eles estavam expandindo o conceito de, vou falar essa palavra até vocês decorarem, perspicuidade. Perspicuidade diz que um texto mais fácil explica um mais difícil. Então, no mais importante, no essencial, a Bíblia é fácil de entender. É fácil você entender que Jesus morreu por você na cruz. Difícil é aceitar, mas entender é fácil. Não tem dificuldade nisso. A Bíblia diz claramente, Jesus morreu por você na cruz. Ele pagou o preço dos seus pecados, derramando o sangue dele na cruz. É fácil de entender isso. As pessoas têm dificuldade de receber, mas entender, até quem não crê, entende. Agora, tem outros assuntos que é mais difícil de entender. Então, os puritanos, eles dizem o seguinte, naquilo que é essencial, o que nós temos, o que nós sabemos e entendemos é suficiente para conhecermos a Deus e termos comunhão com Ele e com o seu povo. O resto não diz respeito às doutrinas e aos ensinamentos essenciais, diz respeito a outras questões. Algumas questões difíceis do apóstolo Paulo têm a ver com a vinda de Jesus. Nós sabemos que ela é certa, mas a gente fica curioso para saber, mas como vai ser? Vai ser 9 da manhã? Vai ser 10 da noite? Vai ser depois de uma guerra? Antes de uma guerra? Ele vai descer de helicóptero? Ele vem de espaçonave? Ou ele vem boiando em cima de uma nuvem? Como é que vai ser? É isso que às vezes complica, que a Escritura não tem intenção de explicar essas coisas. O arrebatamento, por exemplo, é um assunto que a Escritura fala muito pouco sobre ele. Diz que vai acontecer, que a gente vai encontrar com Jesus nos ares e vamos ficar onde ele estiver. Aí tem um monte de doutrina sobre como vai ser o arrebatamento. Você pega 10 comentários de Apocalipse, tem 10 opiniões diferentes sobre como vai ser, não é? Coisas difíceis, porque não tem muito detalhe para ajudar a gente a explicar, tá bom? Em terceiro lugar, Pedro fala que os ignorantes e os instáveis deturpam as escrituras de Paulo e as outras. Então tem 2 grupos de pessoas que têm dificuldade com a revelação. Os ignorantes, e aqui não é um xingamento, é uma constatação. O ignorante é aquele que não sabe. Já viu quando tem gente que não leu a Bíblia e quer explicar como que funciona? Tem um monte andando por aí. De vez em quando eu tropeço em alguns. Pessoas que não leem a Bíblia, ou seja, não conhecem, e querem explicar as coisas. E aí eles deturpam. Deturpam não porque têm más intenções, é porque não conhece, não sabe. Então quem vai ensinar a Escritura precisa ler a Escritura. Não é só ler os livros de teologia, é ler a Escritura, para conhecer a Escritura. Ler muito. Eu sempre falo que eu fico chateado com os homens da igreja
quando a gente tem eleição para presbíteros. Se a gente reúne para examinar os homens da igreja, e a gente faz a primeira pergunta: quantas vezes você já leu a Bíblia? E a maioria não leu nenhuma vez. E vai ser presbítero da igreja, vai ser pastor junto com o pastor. Vai tomar decisões a respeito da vida da igreja. E aí, como não conhece a Bíblia, vai usar aquilo que conhece, a empresa onde trabalha. Um presbítero ficava muito irritado comigo, porque toda vez ele dizia: olha, lá na empresa a gente resolve assim. Uai, mas o que a igreja tem a ver com a empresa? Na Bíblia diz como os problemas da igreja devem ser resolvidos. E Jesus disse que a autoridade na igreja é diferente da autoridade no mundo. A nossa relação com a autoridade aqui na igreja é diferente. Por quê? Aqueles que têm cargos de liderança na igreja devem ser considerados servos de todos. E alguns irmãos acham bom isso, porque pastor, vem cá, o senhor tem que vir aqui para falar comigo. Quer mandar no pastor o tempo inteiro. E se eu falo: peraí, meu irmão, eu sou o pastor. Não, o senhor é o servo. Então eu vou mandar no senhor à vontade. E esquece que também é servo, que é servo, então tem que ser educado também com os outros, né? Então, na igreja, presbíteros e pastores são servos. É diferente o conceito de autoridade. São servos no meio de servos. E aí, se eu não conheço a Bíblia, eu não vou saber lidar com isso. Aí eu vou buscar lá na empresa, lá na escola, no curso que eu fiz de pedagogia, no curso que eu fiz de mecatrônica. A mecatrônica vai resolver o conflito dos irmãos que não querem se perdoar na igreja. Não vai, irmãos. Então, quando eu pergunto: você já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez? Imagina a cara de raiva que alguns fazem. Então é isso que vai me impedir de ser presbítero? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Porque os homens da igreja têm que ser exemplos de leitura da palavra, e não são. E é por isso que a igreja sofre muitos dos problemas que ela sofre hoje em dia. Outro dia eu pego no pé das mulheres, pode deixar, tá bom? Então, os ignorantes e os instáveis. Na igreja tem um grupo de pessoas que aprende sempre e nunca chega ao entendimento da verdade. Paulo fala deles lá em 2 Timóteo. Tem pessoas que frequentam a igreja, como disse o reverendo Márcio Alonso ontem, frequentam a igreja certo, mas pela motivação errada. E a motivação conta na presença de Deus. Então, essas pessoas, elas deturpam as Escrituras porque não conseguem se firmar na fé verdadeira. E é desse grupo que saem os falsos mestres, que é o tema da epístola. Então, Pedro, ao falar sobre a inspiração das Escrituras, ele está dando mais uma alfinetada nos falsos mestres. Olha, vocês não conhecem, vocês deturpam e vocês vão atrair sobre vocês castigo por causa disso. E os irmãos viram que tipo de castigo Deus está reservando para os falsos mestres. Não quero nem chegar perto daquilo lá. Quarto lugar, então, ele diz uma coisa interessante. Ao deturpar as Escrituras, eles atraem sobre si o juízo de Deus. Deturpar as Escrituras é uma forma de atrair o julgamento de Deus sobre nós. Então é por isso que a gente precisa estudar as Escrituras com um pouco mais de atenção, fidelidade e piedade, para que nós não venhamos a torcer as Escrituras. Pastor, mas isso é muito sério, isso é muito grave, e é mesmo. A vantagem é que o Deus que nós servimos, que é muito justo e muito santo, também é muito amoroso e muito misericordioso. Só que a misericórdia ele usa do jeito que ele acha melhor. Tem hora que ele usa demais e tem hora que ele usa de menos. Isso é da vontade dele. Quem merece o castigo não pode reclamar do tamanho da misericórdia que recebe, nem da graça. Foi aquele ensinamento de Mateus 20. O pessoal trabalhou o dia inteiro e ele foi bom com quem trabalhou pouco, do mesmo tanto que ele foi bom com quem trabalhou muito. A bondade não é limitada por nós, ela é livre. Você pode ser bom do jeito que você quiser. Quanto mais, melhor. Mas é do jeito que você quiser.
Às vezes as pessoas falam, pastor, o senhor tem que falar mais de dinheiro na igreja, o povo não dá dinheiro. Eu falei, gente, olha aí como é que os pentecostais arrecadam rios de dinheiro. Eles só falam nisso. Nós não. Por que a gente não disciplina quem não é dizimista? Pode. Por que não disciplina? Porque a gente não quer ser comparado com pessoas que se movem por cobiça. Não queremos ser comparados com pessoas que se movem por cobiça. Porque tem. E quem está na liderança da igreja é tentado pela cobiça e pela avareza o tempo todo, porque a gente administra um orçamento maior do que o salário da gente. Vocês acham que é fácil? De vez em quando a gente ouve aí de pastores que são disciplinados, de presbíteros que são disciplinados porque desviaram dinheiro do caixa da igreja. A tentação é presente. Por isso não pode ser neófito, não pode ser inexperiente para ser eleito líder na igreja. Tem que ser gente madura, gente equilibrada, gente sensata e que respeita o que é dos outros. Então, Pedro diz que essas pessoas deturpam e trazem sobre si castigos. E por último, eu não coloquei aqui no esboço, Pedro iguala a autoridade dos escritos de Paulo com aquilo que ele chama de demais escrituras. O que é demais escrituras na visão de Pedro? O Antigo Testamento. O Novo Testamento está sendo escrito ainda. É muito provável que quando Pedro escreveu 2 Pedro, Apocalipse não estivesse escrito, o Evangelho de João não estivesse escrito, porque a datação deles vai lá para o ano 90. E Pedro morreu no ano 68. Então, é muito provável que o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, o Apocalipse, as 3 epístolas de João nem sequer tinham sido escritas ainda, mas as epístolas de Paulo já. Então ele está dizendo que as epístolas de Paulo, todas elas, são escritura do mesmo jeito que o Antigo Testamento é escritura para eles. E esse é um argumento nosso em defesa da inspiração do Novo Testamento. É o próprio Pedro, apóstolo, quem está dizendo que os escritos de Paulo, outro apóstolo, é escritura sagrada. E esse é um ponto a favor da doutrina da inspiração das Escrituras. Por que nós cremos que os escritos de Paulo são inspirados? Porque Pedro diz que é. E por que nós cremos que Pedro é? Porque ele disse lá no capítulo 1, eu vi Jesus, eu andei com Jesus. Quem lembra o nome que a gente dá para essa doutrina? Falei algumas vezes aqui assim, meio devagarzinho. Apostolicidade. Nós cremos na inspiração do Novo Testamento por causa do conceito de apostolicidade. Os apóstolos disseram. E Paulo diz que as doutrinas do Novo Testamento são baseadas nas profecias dos profetas e nas doutrinas dos apóstolos. O próprio Paulo está dizendo que o que Pedro escreveu ou vai escrever vem de Deus, porque ele é escolhido de Deus para isso. Certo? Então, para terminar, porque eu já estou falando demais, como sempre, ele faz então, já passei por isso aqui. Em terceiro lugar, então, rejeitando firmemente o engano e crescendo continuamente no conhecimento de Cristo. Pedro falou então que os escritos de Paulo são escritura, e a primeira afirmação dele é que as escrituras nos previnem de antemão. Prevenir é deixar preparado. Mais uma vez é preciso perguntar, como ficar prevenido sem tomar interesse pelo estudo sério das escrituras? Jesus fala em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. 2 coisas que a gente precisa conhecer, a Bíblia e o poder de Deus. Tem gente que fala que os presbiterianos conhecem a Bíblia, mas não conhecem o poder de Deus. E tem presbiteriano que fala que os pentecostais conhecem o poder de Deus, mas não conhecem a Bíblia. Não é nem uma coisa nem outra. Tanto os pentecostais quanto os presbiterianos precisam conhecer os 2. Quando é que a gente vai encontrar harmonia com os outros irmãos? Quando a gente conhecer os 2. A gente também quer ver milagre. A gente também ora pela cura. A gente também pede a Deus abençoar o trabalho. A diferença é que a gente não faz propaganda de outdoor por essas coisas.
Nós não estamos atraindo as pessoas a Cristo por esse tipo de interesse. E nós fazemos isso não é porque a gente é melhor que os outros, não, é porque a Bíblia manda. Jesus não fazia, Paulo não fazia, Pedro não fazia, então nós vamos imitar a eles, não aos outros, ainda que seja interessante. Tem coisas que a gente fizer, enche a igreja num instantinho. Quer ver uma experiência do meu ministério? Eu fui pastor da igreja da segunda de Uruaçu. A gente não tinha nem bateria na igreja, nem microfone, nem caixa de som. A primeira caixa de som foi comprada no meu ministério, era um negócio pequeno, de R$120 na época, com à frente um pano rosa-choque rasgado no meio. E a gente colocava aquilo lá na frente, para nossa primeira caixa de som. Que coisa esquisita. Aí, graças a Deus, apareceu um dinheirinho, a gente colocou um pano preto no lugar. Mas era rosa-choque rasgado. Aí, um dia, chegou um jovem da nossa cidade: pastor, nós temos um amigo ali, ele tem uma bateria, e ele disse que a gente pode usar ela aqui na igreja. Pode trazer? Aí, pode. A bateria foi inventada. Ele pegou uma bicicleta e transformou ela numa bateria. De modo que o negócio que segurava os tontons, o Marley, era o guidão da bicicleta. E aquele negócio era todo torto. Na hora que o irmão batia na caixa, a bateria caía para cá. Na hora que ele batia no tonton, ela caía para cá. Em 2 meses, a ala da mocidade, aquela ala esquerda, ficou lotada de jovens por causa daquele monstro esquisito, mas que fazia barulho, que a gente colocou lá na igreja. Aí o rapaz chegou: não posso emprestar mais a minha bateria, não, eu preciso usar nos meus shows aí, essas coisas. E tirou a bateria da igreja. Em 1 mês, a ala da mocidade esvaziou outra vez. Atrai. Quer atrair? Vamos botar aqui um negócio com luz vermelha, verde, amarela, cor de rosa aqui em cima. 2 aparelhos de gelo seco de um lado e do outro. Pintar as paredes de preto e começar a tocar uns rock maneiro aqui. Duvida que não enche de jovem? Enche. Quer ver outra coisa que enche? Vamos fazer dança cultica. E eu fui em algumas igrejas presbiterianas que tinha dança cultica, só tinha menina bonita lá na frente. As gordinhas não eram aprovadas para o ministério de dança cultica. E outra coisa interessante, os jovens que costumam sentar lá atrás, sentavam tudo na frente. Na hora que as meninas entravam, os olhares dos jovens, e a igreja era assim, ó. 2 meses depois, o pastor auxiliar que colocou essa coisa na igreja, levou a metade da igreja com ele, para ensinar o que ele achava mais reto. Gente, é fácil encher a igreja. Difícil é ensinar a verdade. Então, as Escrituras nos previnem. Olha o que está vindo por aí, de antemão. E a gente faz bem em ouvir. Então, Pedro diz que é por isso que a gente deve ser cauteloso. Olha o verso 17 aí, um pouco mais de atenção. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Sejam cautelosos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. O que é que Pedro está dizendo? Sejam cautelosos para que 2 coisas não aconteçam. Para não sermos arrastados pelo erro, amarrado e arrastado. E ele diz que quem arrasta pelo erro é insubordinado. Então, se você abraça o erro, quem você está seguindo? Gente insubordinada. Ao pastor? Não, à palavra. E segundo, para não descair da própria firmeza. Por que ele usa a firmeza aqui? Nós não estamos falando sobre fortalecendo a fé dos irmãos. O que faz a fé dos irmãos ficar fraca? Na visão de Pedro, o ensino errado na igreja. O ensino fraco. O ensino sem compromisso. O ensino que é feito para bajular e não para conduzir. O ensino que é feito de tal forma que ele fique só agradável. Não, nós temos que ensinar a verdade com amor, mas a verdade. E Pedro nos alerta a respeito desses problemas para prestar atenção.
Ele diz então que nós devemos, ao contrário, crescer na graça, crescer no favor de Deus e crescer no conhecimento de Deus. Lembra que a palavra conhecimento já apareceu lá no capítulo 1 e depois no capítulo 2. Conhecer a Deus. Lembra da oração de Paulo em Colossenses? Os irmãos que estão frequentando os estudos indutivos de Colossenses na quarta-feira já estão cansados de ouvir eu falar sobre plenitude e conhecimento, que é importante em Colossenses. A oração de Paulo no capítulo 1, versículo 9 e ao versículo 12, pede por conhecimento duas vezes: conhecer a vontade de Deus e conhecer o próprio Deus. Moisés pediu para Deus lá no capítulo 33 de Êxodo, depois do episódio horrível do bezerro de ouro: deixa eu te conhecer, eu quero te conhecer. Se eu não te conhecer, não me põe na frente desse povo. Aí Deus disse, olha, ele fala assim, deixa eu te ver. E Deus fala para ele, ninguém que é pecador pode me ver e ficar vivo por causa da minha santidade. Mas eu vou te fazer um favor, eu vou te colocar numa penha. Na penha tem pedra de cá, você só vê pedra. Tem pedra de cá, você só vê pedra. Tem pedra atrás, você só vê pedra, então você só pode olhar para frente. E aí eu vou passar toda a minha bondade diante dos seus olhos. E Deus ainda, na hora que está passando, ainda tampa os olhos de Moisés para ele não ver, e ele o vê pelas costas. Quando você lê Jó e tem aquela confusão toda, as mulheres da Saf estão craques em Jó, não é? Quando Jó, no final das contas, ouve Deus conversando com ele no meio de um redemoinho e fala assim, eu não tenho mais pergunta para fazer não vou reclamar de mais nada, olha só o que eu estou vivendo aqui, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem, e o que ele está vendo é um redemoinho, da onde a voz de Deus sai para os ouvidos dele. Ou seja, de tudo o que eu passei, toda dor, todo sofrimento, todo luto, não se compara a este momento, conhecer Deus pessoalmente. E eu termino com a história do Sansão, os pais de Sansão. Eles só viram Deus uma vez. A mulher do Manoá foi agraciada, ela viu duas. Mas o marido só viu uma. E aquilo que aconteceu entre eles e Deus naquele dia foi o suficiente para que durante o resto da vida deles eles fossem pais piedosos. Ainda que Sansão fosse um estrago. Mas eles foram piedosos. Porque eles tiveram uma experiência única com Deus, mas real. É isso que nós queremos. Que as nossas experiências com Deus não sejam forjadas pela liturgia do culto. Elas sejam reais. E às vezes, Deus faz muito mais do que a gente espera e além do que a gente faz. Eu era pastor na Cidade Livre, e aí de repente, entre duas moças lá que resolveram visitar a igreja porque estavam vivendo um momento de muita angústia. Vamos para a igreja, de repente Deus resolve os nossos problemas. Elas entraram na igreja, sentaram lá atrás, no primeiro hino que a gente cantou, aquelas mulheres começaram a chorar, as duas. E elas entregaram a vida para Jesus naquele momento. Antes do sermão, antes do pastor vir estender a mão, antes do diácono vir oferecer um presente, qualquer coisa parecida. Aqui no Norte Ferroviário, o pastor estava pregando lá no púlpito, passou um moço em frente à igreja e disse, vou entrar. Não tinha nada o que fazer, resolveu entrar, entregou a vida para Jesus, pegando o finalzinho do sermão. E aí vai, eu tenho um monte de história para contar. E você também tem as suas. E Deus abençoa cada uma delas. Pedro diz, a Deus seja a glória. A Deus seja a glória tanto agora como no dia eterno. Tanto hoje quanto ao dia que vem. E aí eu faço 3 aplicações que são 3 frases. Nós começamos com um broto e vamos terminar com uma árvore frondosa. Cacei uma árvore bonita na internet até achar essa. Uma árvore frondosa. Porque cresceu. Então, em primeiro lugar, a promessa parece demorada, mas ela é segura.
O próprio Deus nos desafia a esperar para ver. Espere para ver. E nós estamos esperando. E veremos. É a promessa. Segundo, mantenha com convicção a sua fé na inspiração e na veracidade das Escrituras. Ela não mente, ela não falha. Ontem eu assisti um filme de Natal. Esse ano só passa filme de Natal na Netflix da vida e em outros lugares. Eu assisti um filme de Natal com a Edneia, uma historinha lá. O menino que se chama Natal. E aí a mulher conta a história e diz: eu não minto nunca. Conta uma história mentirosa toda a vida. E ela diz: eu não minto nunca. As pessoas aí estão dizendo que o Natal não tem nada a ver com Jesus, e elas dizem: nós não mentimos. Mas estão mentindo. Estão mentindo descaradamente. Estão mentindo enriquecidamente. O Natal tem tudo a ver com Jesus. A palavra diz, e nós cremos. Fica firme. Não venda a sua fé por um enfeitezinho de Natal no formato de Papai Noel. E terceiro, pratique uma vida cristã proativa. O que é uma vida cristã proativa? Decida crescer. Invista no seu crescimento espiritual. O livro de Provérbios fala assim: compra a sabedoria, adquire a sabedoria. Então vai lá na Amazon e compra uns livros evangélicos bons. Piper, esse povo aí daí para cima. Nicodemos. Livro bom, livro que você aprende a Bíblia ao lê-lo. E não esses romances evangélicos que a gente vê aí, cheio de gravurinha ou coisa parecida, de autoajuda, só porque a capa é de papel crochê. Né? Não, invista no crescimento espiritual da sua família. Manda o seu filho para o acampamento quando tiver. Traz ele nas reuniões da UCP quando a gente abrir. Venha na escola dominical a família toda para aprender a palavra. Não negligencie as oportunidades de crescimento que Deus te oferece. Meus irmãos, aqui eu queria pedir um parêntese para falar uma coisa pessoal. Desde que eu cheguei aqui na Vila Nova, o tempo todo algumas pessoas ficam me comparando com os pastores anteriores. Ah, o pastor Carlito fazia assim, o pastor Jairo fazia assim, o pastor Jocida fazia assim. Eu não sou eles. Eu quero contribuir com o que eu posso contribuir e tenho. É outro pastorado. Se eu for fazer tudo o que o Jairo fazia, e eu não sei tocar piano, por exemplo, eu vou me dar mal. Aproveitem as coisas diferentes que Deus pode te oferecer através do novo pastor. E aí a gente vai ter um relacionamento muito bom para a glória de Deus. A gente vai amar e honrar tudo que os pastores anteriores fizeram. De vez em quando a gente vai até trazer eles aqui, dar uma medalha e colocar no peito deles. Mas é outra época. Foram outras oportunidades. Agora Deus está oferecendo novas. Vamos aproveitar o que Deus tem de melhor através daqueles que Ele coloca na nossa vida. Então, Ele diz assim: invista, aproveite, use. Quando eu saí de Uruaçu, um adolescente chegou para mim e disse: ei, pastor, o senhor foi pastor aqui 4 anos e eu não aproveitei, né? Eu falei: pois é, azarado. Agora eu estou indo embora. Eu não sou santo e nem sou o melhor. Tem muita gente melhor do que eu por aí. E a gente vai trazer algumas delas aqui, como fizemos ontem. Quem veio aqui ontem, saiu assustado com a capacidade argumentativa do reverendo Márcio Alonso, nos detalhes do texto bíblico. A gente vai trazer esses caras aqui. Por isso que a gente está pedindo para você orar por Ronaldo Lidório, aqui, ao vivo e a cores na Vila Nova. Porque a gente quer fazer o melhor. Então vamos aproveitar, vamos investir. Deus está nos oferecendo coisas diferentes, ensinando as mesmas coisas de jeitos diferentes. Tá bom? A gente quer oferecer o que a gente tem.